Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Em meio à polêmica em torno da apresentação de um grupo de drag queens durante a abertura das Olimpíadas de Paris, uma oportunidade para reflexões e aprendizado. Historicamente, as aberturas dos Jogos Olímpicos são marcadas pelas apresentações artísticas e culturais no país sede. Em 2016, o Brasil realizou uma festa com símbolos do país, como uma imagem do Cristo Redentor, Carnaval, Baianas, Amazônia. A coreografia contou a história da formação do Brasil desde os primeiros povos originários, passando pela chegada dos portugueses ao país, a escravidão e até a chegada dos imigrantes, como os povos árabes, japoneses, nos séculos XIX e XX. A coreografia mostrou também o surgimento das cidades com projeções em 3D e uma réplica do 14 bis levantando voo no Maracanã, imagens dos pontos turísticos do Rio de Janeiro. A música brasileira marcou presença com ícones como Elza Soares, Paulinho da Viola, Marcelo D2, Carol Conká e, claro, as festas tradicionais de diversas regiões do Brasil não ficaram de fora. No final, o tema do aquecimento global fez uma reflexão sobre as emissões de dióxido de carbono e uma pergunta na voz de Fernanda Montenegro. Será que tem jeito? Depois, imagens no telão de uma flor que nasce em meio a um terreno árido e pouco fértil. Em seguida, 11 mil atletas entraram com 11 mil sementes que depois foram plantadas no que ficou conhecido como a Floresta dos Atletas. Na abertura do Japão, cancelada por conta da pandemia e realizada em 2021, não em 2020, houve homenagem à resiliência dos atletas e à sua solidão por treinarem sozinhos em meio ao isolamento imposto pela Covid-19. E depois o Japão contou a sua história, mostrou muito da sua cultura e também falou da reconstrução, mostrou, com imagens e com performances, a reconstrução do país depois da Segunda Guerra Mundial. Eu estou contando tudo isso para lembrar que, embora seja um evento esportivo, é inevitável que haja alguma manifestação cultural, social e política, porque a abertura de uma Olimpíada é também a forma de o país se mostrar para o mundo e de chamar atenção para algumas questões, inclusive do momento. É isso que aconteceu e acontecerá em todas as Olimpíadas, seja em que país for. Para trazer um pano de fundo histórico, nós precisamos lembrar que as Olimpíadas tiveram sua origem na Antiguidade por volta do ano de 776 a.C., sempre acontecendo na cidade de Olímpia, na Grécia. É muito interessante a gente saber que o evento era associado a rituais religiosos e homenagem aos deuses e a Zeus, que era o deus todo-poderoso da mitologia grega. E esses eventos aconteciam quando era decretada uma trégua, um momento de trégua dos conflitos e das guerras, para que durante 2 meses os participantes pudessem vir de várias partes da Grécia até a cidade de Olímpia com segurança. E isso acontecia a cada 4 anos e aconteceu do ano de 776 a.C. até o ano de 393 depois de Cristo. As Olimpíadas modernas, como nós conhecemos hoje, foram criadas por um francês, o Barão de Coubertin, tendo a primeira edição acontecido em 1896, no final do século XIX, na cidade de Atenas, homenagem à Grécia, com a participação de 14 países e 241 atletas, somente homens, uma vez que as mulheres eram proibidas até de assistir. 4 anos depois, em 1900, a França sediou as Olimpíadas por ser o país do seu criador, o Barão de Coubertin, e depois, de 24 anos depois, em 1924, a França sediou um segundo evento das Olimpíadas. Não por acaso, a sede das Olimpíadas de 2024 acontece naquele país, quebrando um jejum de 100 anos. Seguindo a tradição, a França também não deixaria de
mostrar, né, e de realizar uma belíssima, inesquecível festa de abertura, contando a sua história, a história do seu país, do seu povo, da sua cultura e principalmente da gastronomia e da moda, que são a sua marca. Uma festa colocando todos os atletas em barcos cruzando o Rio Sena, muita luz, porque é o nome né, Paris é conhecida como a cidade de luz, e seguindo o seu lema, o lema do país, que é, desde a Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade. Obviamente, uma festa, como todas as Olimpíadas, recheada de símbolos. Símbolos que, para a semiótica, servem para entendermos os processos comunicativos, o que na linguística nós chamamos de signo, e é formado por significante, tudo aquilo que é tangível, perceptível, concreto, material, e um significado, tudo aquilo que a gente dá àquilo que é concreto, né? Ou seja, o que está no lugar do abstrato, da ideia, do pensamento. Entender os signos é compreender todas as linguagens verbais e não verbais. Nesse sentido, tudo são signos e tudo então comunica. Palavras ditas ou não ditas, cores, gestos, ruídos, cheiros, sons, notas musicais, desenhos, ritmos, danças, roupas, acessórios, penduricalhos, objetos, tudo, tudo. Imagine então a quantidade de signos, significantes e significados apresentados na abertura das Olimpíadas. É através da semiótica que nós podemos compreender ou tentar compreender a comunicação, os pensamentos e emoções associados a ela. E será que houve má interpretação na encenação com as drag queens? Uma performance que teve a palavra festivité, e aqui eu vou descrever o que foi essa performance. Ela aconteceu em uma das pontes de Paris, com uma passarela no centro, como se fosse uma mesa, e à mesa 17 drag queens, e ali tinha inclusive uma mesa de DJ, né? Assistiam aquele desfile de pessoas LGBTQIA+. O destaque nessa mesa, mais no centro, era a DJ e drag queen Barbara Bush, que é uma militante feminista, lésbica, muito conhecida, não só na França, mas mundialmente, com uma coroa, né, na cabeça. E num determinado momento, um prato com uma tampa clochê desce, e quando a tampa é retirada, surge o deus grego Dionísio, o deus do vinho, das festas e da fartura, que na mitologia romana é simbolizada por Baco, o deus das bacanalhas, também o deus das festas, da fartura, do vinho, enfim. A cena causou uma polêmica mundial quando um grupo de religiosos e conservadores atribuíram a uma falta de respeito e até uma blasfêmia, porque eles acreditaram ter sido aquilo uma referência à pintura de Leonardo da Vinci da Santa Ceia, que está no refeitório da Igreja Santa Maria della Grazie, em Milão, na Itália, e foi pintada entre 1495 e 1498, final do século XV. A deputada Marion Maréchal, sobrinha da ultradireitista Marine Le Pen, foi às redes sociais pedir desculpas aos cristãos, e aí os ultradireitistas, conservadores, também no Brasil, atacaram o Comitê Olímpico Internacional. Interessante que eles divulgaram a imagem do festivité, né, com as drag queens, na abertura das Olimpíadas, mas mostrando apenas 13 pessoas, 13 drags e não 17, e logo abaixo colocaram então a pintura da Santa Ceia de Leonardo da Vinci. O diretor artístico da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, Thomas Joly, ele veio nas redes sociais e postou o seguinte: ele negou veementemente ter zombado dos cristãos, até porque o tema a religião ele é proibido pelas regras do Comitê Olímpico, e ele disse o seguinte: a interpretação do deus grego Dionísio deixa claro o absurdo da violência entre seres humanos, fecha aspas, fala de Thomas Joly. Os organizadores garantem que foi uma referência à pintura Festa dos Deuses de Jean Ramens, de 1635,
Inclusive, essa obra, esse quadro, ele está exposto em um museu na cidade de Dijon, na França. O que faz sentido, porque não é na Itália, é na França. E também porque é uma referência às Olimpíadas que foram criadas na Grécia, homenagem aos deuses, né, do Olimpo, naquele ano lá de 1776. A Festa dos Deuses é um quadro em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho e das festas, como eu já disse. E aqui, para você ter um pouquinho da imagem na sua cabeça, foi o seguinte: um banquete onde há uma mesa posta com uma toalha branca, ao redor dela vários deuses do Olimpo, com destaque para Apolo, deus do sol que tem uma auréola na cabeça e não uma coroa de espinhos. E aí você vai ter as deusas Diana, o deus Poseidon, Marte, Vênus, que aparece inclusive no quadro com os seios à mostras, uma criança no colo, que é o seu filho Cupido, o deus do amor. Dionísio é retratado como um homem seminu, ele está no chão, com um cacho de uvas na mão e fazendo um movimento como se ele estivesse comendo as uvas. E no fundo desse quadro tem a imagem de um céu com nuvens e anjos. Por todas essas evidências, fica mais do que claro que a performance com as drags foi além de uma homenagem aos deuses e à mitologia, mas também uma manifestação entre tantas as outras, valorizando a história da Olimpíada, dos gregos, da mitologia, da França, da cultura, das mulheres revolucionárias francesas, da música, da gastronomia, da moda, marcas daquele país. Um evento que tinha como objetivo trazer também uma mensagem de respeito, união dos povos e diversidade. Um outro ponto importante é que as drag queens estão cada vez mais influenciando o mundo da moda, seja nas redes sociais ou estampando capas de revistas importantes, ou participando de desfiles de marcas famosas e estilistas como Jean Paul Gaultier. Então, na França, as drag queens têm um fator cultural muito importante. Contra-argumentando os críticos religiosos e ultraconservadores, há também pessoas que defendam que, mesmo que fosse uma encenação fazendo referência a Jesus, eles não viam aquilo como uma ofensa ou como uma blasfêmia, uma vez que Jesus era um homem de hábitos simples e que, na verdade, ele sempre andava ao lado das pessoas que estavam mais à margem da sociedade. Nada de espantar se Jesus fosse aquele que estivesse ao lado de pessoas como drag queens, LGBTQIA+, né, os pobres, os enfermos, aqueles menos privilegiados e favorecidos da sociedade. Vale ressaltar também, já que a gente está falando de história aqui, de símbolos, né, que a pintura de Leonardo da Vinci, ela foi encomendada pela Igreja Católica e foi pintada ao olhar, e aqui a gente pode falar da ótica, né, de um pintor do século XV, Leonardo da Vinci. Basta observar, então, os traços de Jesus e dos apóstolos com um biotipo muito mais próximo das referências que Leonardo tinha da sua época, né? Pessoas romanas, pessoas mais caucasianas, com a pele mais clara. Uma imagem que não é muito aquilo que os historiadores definem como sendo a imagem de Jesus. Em 2001, um documentário da BBC mostrou uma face que seria a mais próxima de Jesus a partir de um vasto estudo de reconstruções faciais, coordenado pelo especialista Richard Neve, corroborando com esses estudos, a historiadora e professora do Departamento de Teologia em Estudos Religiosos da King's College de Londres, Jean Taylor. Ela descreve Jesus da seguinte forma, abre aspas: os judeus daquela época eram biologicamente semelhantes aos judeus iraquianos de hoje. Acredito que ele tinha cabelos castanhos, pele morena, em torno de 1,60 m de altura e 50 quilos. Já que estamos falando de Leonardo da Vinci e da polêmica envolvendo drag queens, vale também lembrar que o próprio da Vinci era um homem declaradamente gay, e ele foi, inclusive, julgado por sua orientação sexual. Foi um homem muito perseguido e julgado naquela época. Percebe o quanto os signos são interpretações a partir de um ponto de vista? Os significantes são todos os elementos presentes, concretos. Porém, o significado é o que cada um de nós dá a partir das nossas crenças, conhecimentos, cultura, valores, sentimentos, emoções e até interesses políticos como completamente diferentes, cada um vai dar o seu.
Fato é que a mensagem que o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, transmitiram nos seus discursos durante a abertura, reforçam a importância da diversidade, da tolerância, da paz, do convívio entre nações e povos diversos de união no mundo, onde não haja, como disse o presidente do Comitê Olímpico, onde não haja sul ou norte global. E é um convite à trégua, como acontecia nas Olimpíadas da Antiguidade, para que todos baixem as armas. Simbolicamente, as Olimpíadas seriam um momento de trégua e de conflitos. Então, esse é um convite mesmo para que esse momento que reúne 200 países, pela primeira vez, inclusive, com 50% de mulheres atletas, não mulheres assistindo, mas mulheres participando, competindo, possam conviver em paz e em harmonia nesse lugar que é tão emblemático, que é a Vila Olímpica, e reúne todos esses países, todos esses atletas, e aí simbolicamente essa trégua pela paz. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas redes sociais, marca aqui as estrelinhas, dá o seu like e me siga nas redes sociais, @soukrisferreira. Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.